Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com a RS. Estamos aqui eu, Vanessa, Vanessa Beckhauser. E hoje estamos com o Éder e o Cleiton, né? Que são proprietários e sócios ali na Projects. Ambos vieram de Jaraguá para Balneário Pissarras, né? Formados, pai de famílias. E conta um pouquinho para nós, né? Um pouquinho de vocês. Fiquem à vontade. Bom, eu sou o Éder Krajewski, né? Sou diretor comercial da construtora Projects e estamos aqui já há algum tempo em Balneário Pissarras e a gente agradece, né, o convite ali de vocês da RS aí para tê-los chamado a gente aqui, né, para conversar um pouquinho hoje à noite. Nada, que isso. Prazer é nosso. O prazer é nosso, é o que nós íamos falar. O prazer é nosso, né? Ter duas figuras tão ilustres para nós aqui. Bacana, eu sou o Cleiton Krajewski, tenho 34 anos, sou formado em Direito, também sou corretor de imóveis, mas na atual situação não atuo por conta da construtora Projects, e agradeço também o convite de tentar mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho da construtora Projects a vocês e a todos que nos acompanham aqui. Ah, legal. Esse é um projeto que a gente iniciou faz pouco tempo, né? Então a gente vai sempre tentar trazer as construtoras e trazer outros profissionais da área para estar conversando um pouquinho conosco sobre o mercado imobiliário em si. Tentar conversar muito mais sobre o momento que a gente está vivendo agora aqui em Balneário Pissarras, Barra Velha e Penha. Tentar conversar sobre o mercado imobiliário no geral também, sobre índices econômicos, sobre outros assuntos, né? Sim, tivemos até financiamento bancário, Financiamento tivemos bancário. sobre a lei, né, a lei de proteção de dados. Isso, então esse é o nosso intuito, né? Esclarecer um pouco mais de tudo que está acontecendo para vocês de casa. A Vanessa comentou que vocês são de Jaraguá do Sul, né? Naturais Isso. de lá, e a Projects em si, ela começou em Jaraguá, não? Qual foi a ideia de vocês? O que trouxe vocês para cá? Como que começou a Projects? Na verdade, a história da Projects, por ser uma empresa familiar, eu entendo que ela começou muito antes da data de fundação da construtora, né? Porque nós somos natural de Vitimarsum, interior do estado, então nós mudamos para Jaraguá. Eu tinha 11 anos, o Éder acho que tinha em torno de uns 16, 17 anos. Nossos pais mudaram com esse intuito de sair da roça, porque lá era roça, hoje modernizado, o agro, né? Agronegócio, né? Sim, então, agora é agro, né? Mas aí, justamente, saímos de lá com esse intuito de trabalhar no ramo da construção civil. O meu pai, no caso, né? Uhum. E então ele veio para Jaraguá, foi em 2000, eu tinha 11 anos, e ele começou a construir com sócios, e sempre na pessoa física, né? Fazia prédiozinhos menores, vendia, tudo sempre na pessoa física. Como é o nome do seu pai? Vitório. Vitório. Nome forte. Aí com 14, 15 anos eu comecei a trabalhar no escritório de engenharia. O Éder já trabalhava numa empresa em Jaraguá, numa empresa alimentícia. E eu trabalhei 3 anos no escritório de engenharia. Chegou um momento, em 2009, que nós botamos os pratos na mesa, vamos dizer assim, não, agora vamos profissionalizar o negócio. Vamos oficializar ele, vamos criar uma empresa, vamos deixar os sócios de lado, no sentido de abrir mão da sociedade e deixar essa sociedade interna dentro da família, né? E foi então que aí eu saí do escritório de engenharia. A gente decidiu, até por segurança financeira, no momento o meu irmão continuar trabalhando na empresa que ele trabalhava, e até mesmo para mensalmente o que ele ganhava ajudava a Sim. compensar algumas situações que a construtora não iria dar um retorno financeiro inicial. E posteriormente a gente fundou a construtora, começou a fazer o primeiro empreendimento lá em Jaraguá, que foi o Residencial Vermont, com 12 apartamentos. E desde então foi crescendo, sempre trabalhando bastante, acordando cedo, dormindo tarde, acordando de madrugada, preocupado com várias situações do mercado, da obra, e
E foi. Para quem pensa em empreender, acha que tipo, não, vou ser dono do meu próprio negócio, vou trabalhar o horário que eu quero, vou ter minhas folgas, pelo contrário, né? Acaba trabalhando bem mais, né, cara? Tá totalmente enganado. Eu fico imaginando pegar corretoras igual a minha, assim, que te incomoda assim, sem ter horário certo, né? Mas a Vanessa incomoda todo mundo, ela não incomoda só as construtoras. Foi uma negociação, eu precisei incomodar sim, mas deu certo. Mas a obra em si, ela é muito dinâmica, então no dia a dia, assim, você tem que estar muito presente, senão você acaba perdendo, vamos dizer assim, o fio da meada, ou seja, deixando de acompanhar várias etapas dela. E se você perder uma etapa, você pode estragar todas as outras que vão vir na sequência. Então, assim, a gente tem que estar muito, muito ativo dentro da obra para que isso aconteça. Hoje a Projects, ela tem quantos anos? Tem 13 anos. 13 anos. Tá se caminhando para 14 anos. E quando foi fundada a empresa, né? Mas Sim. Sim, porque já vem da época do teu pai, que era como pessoa física, né? A partir do momento que passou para pessoa jurídica, vão completar 14 anos. Vai completar 14 anos. E antes, ao total, então, no conjunto todo? Isso já está em quase 20 já. 20. Quase 20. Mas disso tudo que o Cleito comentou, o legal assim foi sempre a união da família, né? Porque sempre alguém segurando as pontas de algum lado, né? E assim, quando o pai ele trabalhava com outro sócio, então existia um outro tipo de preocupação. Mas aí quando nós abrimos a consultora Projects para tocar entre nós mesmos, então aí ficou um pouco diferente, que aí o Cleito foi trabalhar de fato com o pai, aí eu fiquei continuando na empresa, mas para segurar as pontas, né? Suporte, mas né? sempre dando suporte por fora, né? Fora do horário, sempre fazendo nossas reuniões em paralelo para a coisa ir para frente. E sempre o dia a dia com aquela união da família foi o que é o mais importante, né? Porque não adianta às vezes uma empresa de sucesso, a coisa que vai bem e tal, mas que não tenha a união da família para dizer assim, não, tem horas que eu sou obrigado a baixar um pouco a guarda para ouvir o outro e vice-versa, mas no final a coisa tem que dar certo. E isso acontece muito bem, né, graças a Deus, com nós, né, com a família, com a Projects, né? Então isso é bem bacana por essa união que a gente tem. Então assim, eu acho que esse digamos o inicial de tudo, né? Não adianta primordial, né? Então tem que existir a união e a confiança, né? Um com o outro, né? Até complementando o que o Éder falou, praticamente todos os dias à noite a gente chegava em casa, chimarrão na mesa, e conversava sobre as dificuldades do dia que cada um tinha, e conversava junto, tentava achar uma maneira mais fácil, uma solução para certos problemas que surgiam, né? Diariamente. Então, agora cada um com sua família, então fica um pouco mais difícil, mas a gente se reorganizou e faz isso durante o dia em reuniões e tal. Mas eu lembro que antes era assim, a gente fazia o chimarrão, tomando chimarrão à noite e conversando, tem que fazer isso, tem que resolver aquilo. Bateu a saudade, então. É verdade, lembrança. A gente viu a nostalgia ali, né? No sorriso. Deu pra ver. É bacana isso. E falando em confiança, já vou, né? Sim. Só pegando a deixa ali, eu tive a oportunidade já, a RS também, mas eu inclusive de levar vários clientes e, né, concretizar também vendas ali. E esse foi um ponto muito crucial, assim, o meu cliente falou que a confiança foi muito forte em vocês devido a essa confiança entre vocês que transpareceu a ele, né? Então ele achou bem viável, assim, e disse, olha, eles são bem unidos, ali a gente consegue ver que são pé no chão, né? Não saem à torta direita, né? Fazendo o que não, né? Mais do que deveria. E eu vou concretizar a venda por esse motivo. Então, nunca comentei com vocês, a gente não teve essa oportunidade, né? Então, já passando. Todo feedback é importante, né? Legal isso. E desse momento de vocês, assim, quando foi que vocês decidiram, assim, não, agora nós vamos para Balneário Pissarras? O que chamou a atenção de vocês aqui? De que ano aconteceu isso, né? Qual foi a primeira obra aqui na região? Eu vou até deixar o Cleito falar um pouquinho, porque por mais que eu estive sempre acompanhando a empresa, né,
de fora, mas o Cleito era o cara que vivenciava de fato e sentia na pele muitas coisas, né? Então, aí era mais da execução. Foi amadurecendo algumas ideias na cabeça, né? Tanto de obras em Jaraguá quanto de alguns projetos, né? E o Cleito, nada mais que ninguém pode falar bem direitinho como que isso aconteceu. Na verdade, a gente, Jaraguá, eu gosto muito, eu vou para lá praticamente toda semana, tem familiares que moram lá. Hoje, se a Cleiton, tu tem que sair da nossa cidade, tem que morar em outra cidade, eu voltaria a morar em Jaraguá, porque é uma cidade muito boa, segura, tudo muito bom. Porque hoje você mora aqui. Hoje eu moro aqui. Mora aqui, veio de lá isso. E eu moro em Jaraguá do Sul. Mora em Jaraguá. Mas o que nos trouxe a Balneário Pissarras foi em 2010, 2011, teve uma crise acho que foi nos Estados Unidos e acabou refletindo um pouco na nossa região. E aí a gente sentiu dificuldade porque assim, Jaraguá vende para Jaraguá. Eu não consigo vender um imóvel em Jaraguá para você que mora aqui em Pissarras. Claro. Não consigo. Então, deu aquela... Não, nós precisamos procurar um lugar, uma cidade onde a gente tem mais opções, mais alternativas de buscar clientes. Opa, litoral, porque todo mundo gosta do litoral, todo mundo vai final de ano para a praia, todo mundo quer ter um apartamento na praia. Vamos tentar achar um litoral para a gente construir. E aí foi então onde a gente começou a fazer uma pesquisa de algumas cidades e Balneário Pissarras chamou atenção. Isso foi de 2013 para 2014. Assim, não tinha muita coisa aqui, ou seja, quase nada. Tinha uma outra consultora que estava construindo, mas a expectativa de crescimento dela era muito boa. Então, assim, a gente parou, não, vamos apostar em Pissarras. E apostaram certo, né? E apostaram certo. O tiro certo. O tiro foi certeiro, né? Muito bom. Aí a gente continuamos construindo em Jaraguá e a gente fez o primeiro empreendimento aqui na Rua Gaivota, o Brise 1. São 6 apartamentos, a gente fez até assim para sentir como é que é o mercado, conhecer as imobiliárias, conhecer bem a região. E quando a gente começou a fazer o Brise 1, a gente decidiu, não, vamos finalizar o que nós temos em Jaraguá e vamos investir o nosso esforço todo em Pissarras. Então a obra em Jaraguá... Hoje nós não temos mais obra em Jaraguá, somente em Pissarras e Barra Velha. Está focado aqui. Isso. E agora tem os clientes de Jaraguá já procuram vocês aqui, né? Sim, a gente tem alguns investidores de Jaraguá que investem com a gente aqui. A gente tem boas referências em Jaraguá, então quando o pessoal vem de lá, fala do bairro tal, explica mais ou menos aquele endereço, para eles passam na frente do empreendimento para dar uma conferida e tal. Entendi, usam como portfólio lá para eles poderem. Então, que legal. Isso acontece. E a vantagem do litoral é que tu não vende só para Santa Catarina, tu vende para o Brasil todo, até para fora. Sim, já foi o caso que aconteceu com a Projetos, né? Sim. Já foi vendido para pessoas de outros países e que a pessoa nem conheceu na hora de fechar negócio, né? Acabou conhecendo depois. E já nesse assunto, assim, qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram, assim, ao abrir a Projects, ou até mesmo no momento atual, assim, qual uma coisa marcante, assim, Quando chegaram também aqui em Pissarras, né? Porque é um mercado que vocês não conheciam, né? Isso. Tudo isso eu acho que... Primeiro falar da chegada em Pissarras, né? Quando nós chegamos aqui não tinha nada. Então, hoje tinha material de construção que se tu quisesse 20 sacos de cimento, se bobear não tinha. Os estoques deles eram muito pequenos. Então, assim, a gente teve que se adaptar e buscar produto de fora, né? Então, mas hoje já está bem mais tranquilo e a logística também ficou melhor, a gente acabou também se adaptando a isso e acaba trazendo muita coisa de fora, né? Tudo entra no cronograma de obra, né? Isso, exatamente. E a parte das dificuldades de abrir a Projects, eu acredito que inicialmente assim a dificuldade, a gente não teve muita dificuldade por conta que já vinha caminhando aos poucos, entendeu? Mas as dificuldades surgiram quando realmente agora vão ter que tocar o negócio. Agora o negócio é nosso, o negócio
começou a ficar um pouquinho maior. Tomou forma. Exatamente, aí a gente começou a sentir o que é mudar um governador, o que é mudar um presidente. Coisas que talvez não afetasse, a gente acha que não afeta diretamente a gente só quando está nesse ramo, principalmente, né? Exatamente, então assim, até hoje, falando em política e economia, é extremamente ruim para qualquer tipo de negócio, né? Então, isso eu entendo que isso é uma dificuldade que a gente enfrenta praticamente no dia a dia, né? Hoje a gente todo empresário, eu acho que vai concordar com o que a gente está falando, porque a gente se preocupa mais com o que acontece externo do que interno, né? Porque aí não está na nossa mão. Aconteceu qualquer coisa interna, a gente faz uma reunião, ajeita os palitos ali, está tudo certo e bola para frente. O interno tu tem propriedade, né? Exatamente. Tem domínio. E o externo a gente não consegue fazer nada, né? A gente, a longo prazo, às vezes, que a coisa vai melhorar. E isso foi uma das coisas assim que se pesar, o que mais pesou em toda essa história da Construtora Projects? Realmente é o externo. Que uma hora a política não vai bem, outra hora é uma crise fora do Brasil que reflete aqui sempre, outra hora é um impeachment, outra hora é uma coisa, outra hora é outra, e isso que é a nossa pandemia. Aí outra hora, quando a pandemia está indo embora, já vem uma guerra e dorme com um barulho desse, né? É verdade, até porque afeta também na tua mão de obra ali, sim, né? É uma série de situações, né? A gente às vezes não se vê com uma dificuldade para resolver, são várias, né? E às vezes são situações que tem que sentar e esperar mesmo, porque é coisas lá de fora, né? Que não tem o que fazer. Né? Nós temos um histórico dos acontecimentos ao passar dos anos desde 2009. Então, assim, praticamente todo ano teve alguma coisa que influenciou em alguns momentos dentro da construtora. Positiva e negativa. Exatamente. Então, assim, eu acredito muito nos planejamentos que a gente faz, que se a gente não tiver bem planejado, bem estruturado, possivelmente em algumas situações a gente poderia ter ali quebrado ou até passado por dificuldades, entendeu? Mas por conta desse planejamento a gente conseguia visualizar o problema um pouquinho antes do que se a gente não tivesse ou evitar ou se preparar, né? Isso, um dos dois tá ali. Exatamente. Se é problema que dá para evitar, fazer o possível, e se não der, se preparar para aquilo, então. Isso. É porque nem tudo que influencia negativamente, né? Não. Positivamente. Quem poderia pensar que uma pandemia, como aconteceu no mundo todo, fosse influenciar tão positivamente o mercado imobiliário? Se não fosse as pessoas... Né? Que foi uma coisa, claro que a gente sabe que tem outros tipos de negócios que foi negativamente, mas o mercado imobiliário, principalmente, né? Eu acho que quando a pandemia começou foi meio que um susto, mas depois o pessoal começou a ver com outros olhos, né? Exatamente, porque é igual quando começou a falar assim, vai vir começou agora a segunda onda, aí o pessoal se retrair um pouco, mas no final das contas alavancou novamente. Exatamente. Então cada situação que vai acontecendo, e principalmente o desconhecido, né? A gente tem medo do desconhecido, porque, meu Deus, uma pandemia que eu nunca tinha passado por isso. Aí começou a vir, porque tem que ficar em casa, fechado. E o negócio como é que vai andar? Como é que vai funcionar? Então preocupante, é complicado, né? E de vocês dependem mais... Desculpa, né, o popular, bocas, né? Sim. Vocês têm quem depende de vocês, né? Não só a família, mas os empregados, né? Exatamente. Empregados que, né? Então, assim, para vocês, empresários, né? No caso, eu acredito que a dor foi maior, né? O medo, né? O medo ali, aquele pânico, porque além de mim, vários, né? Dependem de mim. Graças a Deus, assim, a gente teve sempre o pé muito no chão, então a gente sempre estava bem preparado e já para o que viesse a acontecer, né? A gente também não tinha um monte de coisa espalhada por ali que ia começar daqui a pouco virar uma bola de neve. Então isso a gente estava bem tranquilo. Só que mesmo assim a gente nunca sabe o que ia acontecer, a gente não tem bola de cristal, né? Então é uma preocupação, né? Mas no final dá tudo certo, né? Mas assim, é lógico pelo histórico que a gente vem trazendo as coisas planejadinho, com calma, nada de atropelar as coisas, e tudo isso no final reflete como positivo, né? Sim.
E vocês já, né, empresários e profissionais ali do ramo imobiliário, então, no momento atual, hoje, como vocês enxergam o setor imobiliário? Olha, eu sou bem otimista sempre, né? Está crescendo cada vez mais, principalmente a nossa região realmente está bombando e aos olhos das pessoas de fora estão cada vez mais vindo para cá. E eu acho que tem tudo para realmente todo mundo se sair muito bem. E aí a gente tem voltando a falar do externo, né? Né? Que é a guerra, é ano de eleição, então tudo isso ajuda a atrapalhar um pouco, né? Mas assim, de um modo geral, se falando do ramo imobiliário da nossa região, é fantástico, né? Eu acho que acredito, né? Acredito que ano de eleição, guerra, medo de novas pandemias, tudo dá um frio na barriga, mas a gente vai ter que, eu acredito, sempre poder se moldar para isso, porque sempre vai ter algo, né? Como nós comentamos na conversa. Sim, sempre vai ter alguma coisa. E a gente sabe que investir em imóvel não tem erro, né? Independente, eu acredito que qualquer cidade, mas principalmente nessas que estão em grande evolução, que é o caso, né? Em constante evolução ali nossa aqui, no Piscou, nós estamos com um prédio a mais aqui em Balneário Pissarras, né? Exatamente, e assim, ó, a gente, nós da Progis, a gente tá bem tranquilo pelo seguinte, a gente tá com o pé no chão, a gente tá com um empreendimento que hoje, o nosso empreendimento, ele traz muita coisa que alguns que são lançados hoje ainda não tem, então a gente tá no caminho certo. Então agora assim, ó, por mais que a guerra, a ano de eleição diminui um pouco o ritmo, mas logo volta ao normal, como sempre foi, não é a primeira, não vai ser a última e bola para frente. Mas pelo menos assim, o mercado imobiliário ele nunca cresceu o tempo todo, ele sempre teve altas e baixas, sempre crescendo, mas sempre teve altas e baixas, então talvez esse ano seja um pouquinho mais, vou dizer assim, um pouquinho mais diferente do que foi ano passado, mas eu acredito que vai ser eu penso que principalmente até a eleição, que até as pessoas, os investidores entender que o novo governo não vai mudar muito o cenário econômico, então vou voltar a investir, isso é uma corrente, então eu acredito que eu confio muito na nossa região, eu gosto muito da nossa região, então assim, tem muito o que fazer aqui ainda. Tem muito o que crescer, né? Então, agora vocês estão indo para Barra Velha, né? Conte-nos um pouquinho dessa... na verdade, assim, a gente já estava há um tempinho já com algumas ideias, né? E aí a Barra Velha começou numa grande crescente também. E aí a gente nas nossas reuniões, nosso dia a dia, vamos para lá, não vamos, como é que é? Não, nós precisamos aí, eu às vezes acabava até pegando o pé do pleito para a gente ir. Só que nós tomamos algumas estratégias também de região, de local lá e fomos para lá também. Eu acho que é uma cidade assim que está em pleno crescimento, está cada vez melhor também, assim como Pissarras. Eu acho que está sendo bem bacana e assim a gente não se arrepende de ter ido para lá, né? Acho que fomos no momento certo também. Poderia ter ido antes? Eu acho que até poderia, mas a gente tem o nosso tempo e as nossas estratégias, né? Então, estamos lá também e está sendo, assim, muito bem aceito, o pessoal contente, os parceiros lá, então está sendo bem bacana. Um lugar bonito, né? Onde está sendo feita a obra, então acho que tem tudo para dar certo. Barra Velha vai ser uma consequência de Pissarras, né? Sim, então, assim, hoje, assim, se não mas vai acontecer. As construtoras que fizeram um lançamento em Balneário Pissarras vai fazer um lançamento em Barra Velha. Então, eu acredito que a nossa... eu penso assim, Barra Velha, Pissarras e Penha ainda vai ser praticamente aparentemente uma cidade só, com a evolução com o crescimento delas, né? Esse é o Ilhas do Itacolumi, que fica aqui em Balneário Pissarras, né? Isso. 2 por andares, esse é maravilhoso, sei de cor e salteado, né? Até quem quiser conhecer, nós temos aqui na RS. E nos conte-nos então um pouquinho desse aqui.
Esse aqui eu sei, mas não muito, não tive a oportunidade de vender ainda. Esse apartamento, ele tem esse empreendimento, né? Ele tem 4 apartamentos, um empreendimento pequeno, né? É outro nicho, né? É um outro público, né? Mas assim, nós continuamos com o nosso DNA, que é a exclusividade, né? E o conforto dos nossos clientes. Então, o que acontece? Assim como o Ilhas tem muita exclusividade nele, 2 por andares, então é a mesma situação do Jardim Europa e a mesma situação de outros que a gente vai lançar para frente. São 2 apartamentos por andar e também suíte mais 2 quartos, né? Então isso que é o legal, porque a gente pensa assim, a gente pode estar vendendo um apartamento desse tanto para uma pessoa de Barra Velha, que ela mora, né, que ela trabalha em Barra Velha e vai viver com sua família, casal, mais mais 2 filhos, né, enfim, ele tem quarto suficiente, um tamanho bacana de apartamento, né, de área útil. E a pessoa que ela vem de fora para ter o empreendimento, né, o apartamento para veraneio, também vai ter 3 quartos, que ela pode vir com a família, vir com o sogro e com a sogra, que vai ter quarto disponível. E também 2 vagas, né? Isso que é bem bacana. Então esse de Barra Velha também tem 2 vagas aí, que é bem legal aí. E fica numa área bem privilegiada, um loteamento novo, do lado da lagoa, próximo da marina. Aquela região é muito. Então aí você já está a 150 metros de soltar a sua lancha, soltar o seu jet ski aí na lagoa e ir pro mar. Então é bem legal. Se você se interessou, pode procurar a RS, a gente tem tudo ali, tá? E hoje o Ilhas do Itapolomê eu acho que é o maior empreendimento da Projects, né? Isso, em fase de obra, né? Estamos com poucas unidades disponíveis, né? Ele foi muito bem comercializado, né? Sim, como falou, é um produto bem exclusivo, eu acho que são 6, né? Tem 5 ainda disponíveis. 5 unidades disponíveis. Sim, então dá tempo ainda, né? Dá tempo. Se não me engano, tem 2 unidades frente e 3 unidades lateral. Não, isso? ao contrário. Ao 3 contrário. frentes e 2 laterais. Eu sei que tem 801 que eu tô ali montando a proposta. É legal. E assim, e o preço tá legal. Tá. O preço tá legal, né? Formação de pagamento. Todos eles, tá muito bacana. É isso aí. Eu acho que foi um papo bem interessante, bem legal, né? A gente está conhecendo a Projects aí, conhecendo um pouco mais do Cleito, do Éder. Para nós é um prazer enorme fazer parte dessa família, né? Essa parceria aí que a gente já tem há bastante tempo. Uma parceria muito saudável, né? Muito, isso aí. Meu Deus. Legal, a gente só tem a agradecer aí o convite, né? Eu, na verdade, conheço um pouco menos tempo toda a família RS, né? O Cleito, com o meu pai, já conhece já há bastante tempo, já teve negócios de longa data, casas também que nós fizemos e foi vendida através da RS, né? É verdade, exatamente. Verdade. Então, realmente é uma parceria já bem longa aí que tem e com certeza cada vez vai se fortalecer mais, né? Nós ficamos muito felizes e agradecemos demais, né? É verdade. Sejam sempre bem-vindos. Quando a parceria é boa, a parceria dura, né? Por isso que está durando tanto tempo. É verdade, então, é verdade. É isso aí. É aquele negócio, né? Tem que ser transparentes, né? O negócio na mesa para todo mundo ver de forma clara e simples, né? Precisou de alguma coisa, chama, conversa, e a honestidade, né? Que é o que a gente tem e sempre vai ter, né? Transparência, exatamente. Portas abertas, a gente tem toda a liberdade do mundo para ligar, para ir lá, para conversar, para tirar dúvida, né? Isso é muito, o acesso de vocês assim para nós é muito bom, sabe? Exatamente. E isso mostra, né? Legal, bacana. Fechou então? Estamos aí, Café com RS. Se inscreve lá no nosso canal, clica no sininho lá no YouTube, segue as nossas redes sociais, no Instagram. E mais uma vez, obrigado a vocês. Valeu, obrigado pelo convite. Valeu. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau.